Fala pessoal, vamos dar uma atualizada no mercado, ver quais são os possíveis movimentos de Bitcoin a partir de agora, tá? Do último vídeo para esse, recapitulando, nós estávamos no meio dessa pernada de baixo, né? O que eu mencionei no vídeo? Eu mencionei que quando chegasse próximo desse fundo aqui, que ele é um fundo-chave, que está na casa aqui dos 59 mil, ele poderia possivelmente confirmar um fundo provisório ali para aumentar a liquidez, né? Seria praticamente um fundo duplo, né? Aconteceu que ele praticamente fez um fundo duplo aqui, ó, só que ele coletou muito pouco. Então ele pegou um pouquinho dos stop loss aqui e teve uma reação de compra e agora está querendo devolver, certo? Então, no meu ponto de vista, tá? Essa região aqui é uma região que está criando liquidez para ser capturada. O X da questão é, será que essa captura vai ser agora ou se ela vai demorar mais um pouco, né? É isso que a gente tem que analisar e é isso que a gente tem que colocar também em mente, né, nos nossos trades, para estar alinhado com isso, para não entrar muito pesado, com a alavancagem errada, porque vai que sobe um pouquinho, né? Definir certinho onde é que é o ponto de stop loss seguro e tudo mais. Então, nesse momento, tá? O que aconteceu? A partir do momento aqui, ó, que praticamente perdeu esse fundo anterior, ele já teve uma reação de compra, né? Então foi a tentativa de trade dos touros que eles querem agir, né, com um trade agressivo em captura de liquidez. Esse tipo de trade é muito interessante, né? Só que esse tipo de trade é um trade que você tem que fazer o take profit cedo, porque você não sabe se essa resposta do touro vai ter continuidade ou não. Então quem é agressivo de pegar logo após uma captura de uma liquidez importante, né, o cara tem que alinhar um take profit cedo também. Por isso que logo em seguida desse candle verde já teve realização de lucro, certo? Então agora, tá? Nós tínhamos aqui no 1 hora, né, como ponto-chave, tá? Essa região aqui que eu deixei no chat ali para vocês. Essa região aqui, ó, tá? 63.700 que eu tinha colocado ali. Então, no 1 hora, olha só, ele perdeu com um candle direcional, tá? Essa região. Isso significa, então, que num curto espaço de tempo, né? Aliás, num time frame menor, nós criamos aqui agora uma resistência. Então, essa região que teve um candle, né, direcional de baixa, agora ele é uma resistência, um order block resistência, certo? Será que agora a gente vai começar a acelerar na queda e voltar a perder esse fundo aqui? É uma possibilidade que a gente tem que levar em conta, tá? É uma possibilidade. Porém, ainda existe a tese de enrolar um pouquinho mais antes disso acontecer. Pensando em talvez aumentar um pouquinho da liquidez abaixo, né? Para daí capturar forte. Então, nessa teoria, nós temos aqui, tá? Um canal, que ele está mais ou menos assim. Deixa eu ver. Melhor jeito para desenhar ele. Talvez possa desenhar mais ou menos assim. Então, nesse momento, ó, a gente está querendo manter esse canal. Deixa eu até deletar ele aqui e tentar traçar diferente. Vamos ver. Porque aqui seria um order block de um time frame tipo diário, né? Refinado aqui. E aí teria essa região aqui como uma região de suporte, né? Como uma região de suporte para marcar fundo. Para marcar fundo e ter mais um repiquezinho. Então, olha só. Então, nós temos duas possibilidades a partir de agora, tá? Possibilidade número 1, né? Que eu acho menos provável, mas pode acontecer, né? A gente vir aqui, marcar um fundo nessa região e aí romper esse topo de novo, tá? Então, nessa possibilidade, nós estaríamos falando aqui de um trade, né? Long, tá? Com take assim que romper esse topo aqui, beleza? Vamos ver se isso aqui poderia até desenhar, às vezes, um canal mais ou menos assim, ó. Né? Poderia desenhar um canal mais ou menos assim, tá? Nessa situação, deixa eu ver se tem algum order block interessante de parada. Nessa situação, pessoal, aí eu acredito que a gente pode vir até aqui em cima, aqui na casa dos 70 mil, nessa situação, tá? Igual aconteceu no passado, ó. Vamos pegar aqui, olha só. Igual estava aqui nesse movimento, ó. Ele estava lateralizando, né? Aí note que todos os topos aqui, ó, topo, ele sempre bate com regiões de order block do passado, ó. Essa região ali, ó, bate aqui, tá vendo?
né? Ó, aí esse order blockzinho aqui menorzinho, aqui em cima, ó, ele também serve como ponto de parada para um topinho lá na frente, vamos ver. Olha lá, ó, tá vendo? E aí depois que teve o repique, ó, esse topo aqui em cima, ele casa com o order blockzinho aqui desse outro topo aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, pensando que esse movimento aqui pode replicar aqui numa escala menor, né, menos tempo, né, ele vai fazer isso aí também, ó. Vamos refinar aqui para um tempo gráfico de 3 horas. Olha só, essa região aqui, ó, esse primeiro order block já serviu aqui para fazer um topo nessa região, certo? Bem aqui, ó. Aí, como ele já foi usado e é um movimento ascendente de canal, o próximo topo ele para no próximo order block, tá vendo? E se ele fizer esse movimento de novo, aí seria aqui, o próximo, tá? Seria aqui. E aí, a partir daqui, possivelmente, um movimento impulsivo forte de baixa. Então, tem que levar isso em consideração na sua análise, porque isso pode acontecer, né? E se acontecer e você está com o stop aqui no prejuízo, você vai ser estopado, né? Se está com o stop aqui, vai ser estopado, tá? Então, essa é a possibilidade número 1. Né? Possibilidade número 2 é ele respeitar agora essa resistência que eu marquei aqui para vocês no começo do vídeo, né? Tem um repique no máximo até ali. Opa, deletar aqui. Tem um repique no máximo até ali, nessa região, tá? E daí já cair forte, tá bom? Ou nem repicar, né? Ou chegar aqui nesse order block aqui, só fazer um movimento lateral assim pequenininho e já cair, tá? Então, tenham em mente essas duas possibilidades aqui em Bitcoin. O viés macro é de baixa, tá? Só tem que estar alinhado, né? O seu ponto de stop técnico, essas coisas. Então, como que você vai proceder? Depende aonde está seu preço médio. Se você já está em operação ou se você ainda não está em operação. Se você já está em operação, né? O ideal é que você tenha um ponto de stop já no lucro. E agora é um ponto interessante para você fazer parcial do seu trade, tá? Então, já vende ali pelo menos, sei lá, pelo menos 50%, 60% põe no bolso e ajusta o seu stop para o lucro, né? Aonde que está a sua entrada? Por exemplo, se a tua entrada estiver lá em cima, pô, então que bom para você, você tá safe, né? Joga o teu stop lá praticamente ali um pouquinho para baixo do seu ponto de entrada. Agora, se o seu ponto de entrada está aqui nessa estrutura, né? Aí você tem que pensar assim, ó. Se romper esse topo aqui de 64.500, mais ou menos, né? Existe chances boas até de romper esse de 67, entendeu? Porque se acontecer um movimento de repique assim, ó, isso aqui pode virar suporte e aí nós vamos voltar naquela ideia do canal, entendeu? Então, aumenta a chance, claro que a gente não tem bola de cristal, mas aumenta a chance de romper esse topo. Então, se a tua entrada estiver no meio dessa estrutura, né, e você sabe que se romper esse topo aqui tem chance de romper esse também, então coloca teu stop acima desse topo, né, com uma folga. Você pode colocar aqui teu stop, por exemplo, 64.800, né, 64.900, nessa região. Então, você tem um stop aqui que seria um stop técnico, com uma folga por um pavio, e você está protegendo a sua posição, né? Beleza? Se você está fora e quer shortar, agora não é o momento, né? O momento foi antes, tá? Se você está fora e quer shortar, das duas uma, você tem que esperar um repique, tá? Ou você tem que esperar perder, né, esse fundo aqui de 60 mil, tá? Porque daí existe boa chance, né? Se perder essa região aqui de 60.500 mais ou menos, se perder essa região, aumenta muito a chance de perder esse fundo aqui e daí aumenta muito a chance também de começar a criar um movimento impulsivo de baixa forte, que vai ser, digamos assim, aquele movimento que dá 3, 4 candles vermelho, 1, 2 candles verde, 3, 4 candles vermelho, 1, 2 candles verde, entendeu? Então ficaria até complicado de entrar no meio do movimento. Igual quando ele cria um range, ó, né? Vamos colocar aqui no tempo gráfico um pouquinho maior. Olha só, seria isso aqui, ó, um movimento assim, né? Olha só como são vários candles vermelhos, um verde, vários vermelhos, poucos verdes, vários, entendeu? Então, quando a gente está nessa fase de mercado aqui,
de criação de range, o setup de trade muda, tá? Para você conseguir entrar no meio, você vai ter que pegar setups de Larry Williams 9.2, 9.3, né? Quando a gente está nessa fase de mercado aqui, né? Aí o setup de trade é suporte, resistência, coleta de liquidez, né? Então, e FIBO também, né? Beleza? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, tá? Então, é engraçado, o trade é paradoxal. Agora tá ruim para entrar para shortar, mas se cair mais, fica melhor, né? Porque o que isso mostra? Se cair mais, mostrou que a força tá forte de queda e perdeu o suporte. Um suporte que manteria uma lateralização, né? Então, vamos deixar rolar, tá? Do ponto de vista aqui da dominância, vamos ver. O SDT.D, né? Olha só. Então, até mostrei para vocês aqui no post ali dos pontos de suporte da dominância. Eu tinha marcado esse daqui e tinha marcado aqui embaixo também, né? Então, em caso de continuidade de alta, eu tinha falado que a gente viria buscar aqui embaixo, né? E que a gente estava no ponto crítico de suporte. E, dito e feito, ele veio aqui e bateu aqui e agora está repicando. Note, né, que assim como lá em Bitcoin, comeu, né, um order block importante que estava mantendo a tendência de baixa nessa correção, que é esse order block aqui, ó, tá? Venceu ele, tá? Então agora a dominância ela pode começar a subir, mas isso não impede de ter algum recuo, né? Não impede de fazer um movimento assim, ó, de vir aqui nesse topo, nesse order block aqui em cima, talvez, fazer assim, voltar a testar essa região, entendeu? Dar aquela enroladinha e continuar a subir, entendeu? Então, vamos deixar rolar, né? Por enquanto aqui, se você até olhar aqui, ó, numa hora, né? O preço, tá? Na dominância aqui, ele está afastado das EMAs, ele tende às vezes a pelo menos voltar aqui no apoio das EMAs, né? Algum pullbackzinho, fechar pelo menos 50% dessas ineficiências, né? Assim como no Bitcoin. Olha só, no Bitcoin, deixa eu voltar aqui nesse gráfico. No Bitcoin também, ó. Olha lá numa hora como deu aquele movimento lá forte que afastou das EMAs, né? Eu sei que EMA por si só não é um parâmetro que a gente tem que confiar cegamente, mas a gente sabe que pelo menos quando o preço retorna até as EMAs, fica mais interessante para a gente tomar posição, né? Seja de long ou de short, tá? Então, eu espero que para quem quer shortar, espera retornar pelo menos até as EMAs, espera tocar em alguma resistência, né, no micro, tá? Vamos ver se no micro tem alguma resistência interessante. Ó, a resistência mais interessante mesmo é essa que eu marquei aqui, essa daqui, tá? Que começa aqui em 63.700, bem no nível ali onde perdeu, tá? Também tem uma outra aqui no meio, aqui, ó, que tá aqui na casa aqui dos 63.000, 63.200, tá? Também é uma. Então, quem quer shortar, né, o que tem em mente, que tem que ter em mente agora? Nós temos aqui pontos de resistência, mas esses pontos de resistência eles podem confirmar um topo, certo? Né? Pode fazer esse movimento, mas logo embaixo ainda, né, é um ponto ainda de suporte, tá? Dessa região aqui, né? Então, quem entrar assim quando o preço já caiu um pouquinho, tem que alinhar o take, fazer take cedo, porque vai que marca fundo nessa região e volta a subir, mantendo o canal como eu abordei no vídeo para vocês, tá? Bom, acho que é isso que a gente tem para falar de Bitcoin, tá? E, pessoal, quem quiser análise, sempre pede ali no pedido de análises, vamos conversando, trocando ideia aí os próximos passos. Valeu!